Adicionando suporte a arquivos.env no nosso framework. Mais uma aula do nosso curso de PHP Moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo a continuação aí do nosso curso de PHP Moderno completo. Hoje estamos dando continuidade aí à nossa aula que a gente vem fazendo aí o nosso frameworkzinho. Então a gente vem desenvolvendo aí um framework passo a passo. Então se você não assistiu às aulas passadas, que a gente monta, né, esse framework, como a gente estrutura as pastas, até onde a gente chegou agora, né? Então se você não assistiu nada disso, você precisa, né, assistir. Então volta lá, assiste. Desenvolve aí na sua máquina, vai acompanhando passo a passo para você poder entender o que a gente está fazendo e o que a gente está resolvendo. Hoje a gente vai dar suporte, né? Nós vamos acrescentar suporte aí a arquivos .env, né? .env aí dentro do nosso projeto. São arquivos que a gente geralmente utiliza aí para gravar senhas, né, de bancos de dados e tudo mais de forma segura dentro do nosso servidor, né? Então hoje a gente vai acrescentar suporte para isso. Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, curte o vídeo, segue nas redes sociais @classefinal e vamos lá para o VS Code para você entender isso na prática. Então, maravilha, estou aqui com o projeto aberto. E aí, agora o que a gente vai ter em mente é o seguinte. Como que eu posso, por exemplo, pegar o meu projeto, que eu tenho aqui todo funcionando, e como que eu coloco isso daqui no servidor, certo? Então, veja que o seu projeto, quando ele estiver de fato funcionando, você vai ter conexão com o banco de dados. Às vezes, você vai se conectar a alguma API. Então, por exemplo, o meu sistema ele vai se conectar, por exemplo, na API do ChatGPT, porque ele vai ter uma inteligência artificial que eu vou usar do ChatGPT por baixo dos panos. Então, tudo isso você precisa de senhas, você precisa de tokens, você precisa de secrets. Então, se eu vou conectar no banco de dados, eu preciso do usuário do banco de dados, eu preciso da URL do banco de dados, eu preciso da senha do banco de dados, eu preciso do nome do banco de dados, eu preciso da porta, eu preciso de várias configurações. E essas configurações, como que a gente armazena isso, né, de forma segura? Então, primeiro de tudo, você nunca vai criar um arquivo dentro do seu código e vai colocar as senhas. Por que você não vai fazer isso? E vai subir esse arquivo para o seu repositório, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui um arquivo PHP, por exemplo, assim, ó, com o nome de secrets, e jogar aqui dentro, por exemplo, as minhas senhas, o que vai acontecer? Se eu pegar esse arquivo e colocar ele, gravar ele lá no meu GitHub, por exemplo, qualquer pessoa com acesso àquela informação tem acesso aos meus dados do banco de dados de prod, tem acesso às minhas senhas, tem acesso a tudo. Então, o que acontece? Você não pode, em hipótese alguma, né, colocar senhas gravadas em um arquivo que você vai versionar. Como assim, né? Versionar. Então, vamos entender aqui. Então, eu vou abrir aqui o meu GitHub, onde esse projeto, né, que eu estou montando está salvo. Então, eu tenho aqui o meu projeto, certo? Então, deixa eu abrir aqui o repositório. Aqui no repositório, eu tenho aqui a pasta projeto 3. E veja o seguinte, veja que aqui, né, eu não tenho o arquivo de senhas. Eu tenho aqui, por exemplo, o app com as configurações. Inclusive, já está aqui configurado até com a conexão já do banco de dados, que é o assunto aí da próxima aula. Eu tenho aqui o path, eu tenho aqui o type, mas eu não tenho aqui o meu arquivo de senhas. Por que eu não tenho meu arquivo de senhas? Porque se eu colocar o meu arquivo de senhas aqui, qualquer pessoa que tiver acesso a esse projeto, então, por exemplo, um outro desenvolvedor vai desenvolver esse projeto junto comigo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse código que está aqui, certo? Ele vai clonar esse repositório. Então, se você não sabe o que é clonar um repositório, o que é um repositório, você vai ter que fazer um cursinho de Git. Então, faça lá um cursinho de Git para você aprender o básico. Mas, basicamente, clonar o repositório significa pegar todo o código que tem aqui e jogar na máquina dele, certo? Maravilha. O que vai acontecer se eu colocasse um arquivo de senha aqui dentro do meu projeto? Quando ele clonasse, ele teria todas as minhas senhas do meu servidor de produção na máquina dele. E ele poderia invadir, ele poderia pegar essa senha, vazar para qualquer um, etc. Então, não se coloca arquivos de senha em projeto. O arquivo de senha ele pode existir desde que ele só exista dentro do servidor. Tá? Isso a gente chama de arquivos.env. E quando você trabalha com Git, a gente cria uma regrinha aqui dentro do arquivo gitignore. O arquivo gitignore é o quê? Quais arquivos ou pastas você não quer que de jeito nenhum venham parar aqui no seu repositório. Repara que eu criei aqui, ó, né, um ponto .env aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto .env
eu estou dizendo para o meu Git, olha, jamais, em hipótese alguma, manda para cá um arquivo com o nome de .env. Ou seja, esse arquivo ele existe na minha máquina local, certo? Eu tenho aqui ó, ele na minha máquina local, só que quando eu pego essas informações e mando para o meu Git automaticamente ignora esse arquivo. E se uma pessoa quiser clonar esse projeto, ou seja, ela quiser pegar esse projeto para ela poder trabalhar, ela vai ter que criar um arquivo .env e ela vai ter que preencher com os dados que ela usa na máquina local dela. Então, por exemplo, ela roda o banco de dados na máquina dela, ela vai pôr aqui o nome do servidor, ela vai pôr aqui o nome do banco de dados que ela usa na máquina dela, ela vai pôr aqui o usuário do banco de dados da máquina dela, ela vai pôr aqui a senha do usuário, a senha do banco de dados que ela usa na máquina dela, mas em hipótese alguma ela vai ter os dados do meu servidor, tá? Então, existem duas formas de se fazer um projeto, né, usando isso. O primeiro jeito é, a gente já viu que nós podemos ter as variáveis de ambiente, né? Então, se nós viermos aqui nas configurações do seu sistema, você vier aqui em sistema, você vier aqui em sobre, certo? Você tem aqui, ó, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, nós temos aqui as variáveis de ambiente. Então, do mesmo jeito que a gente criou aqui naquela vez uma variável de ambiente, né, aqui para configurar o nosso PHP, né, a gente configurou aqui naquela vez o nosso PHP, você pode vir aqui nas variáveis de ambiente e criar uma nova variável, por exemplo, assim, dbuser, por exemplo, e colocar aqui a sua variável de ambiente. Ou seja, esse dado dbuser, ele só existe dentro da sua máquina, ele não existe fora da sua máquina. Ele só existe aqui. Você configurou ele manualmente. O seu projeto nunca vai saber o valor que tem aqui, a menos que você defina, né? Então, é uma forma de você não ter que colocar a senha disponível. Então, a senha, ao invés de estar aqui no meu código, ela está armazenada na máquina. Ou seja, a máquina do servidor vai ter a senha do banco de dados, vai ter o usuário do banco de dados e etc. Ela é uma máquina que somente pouquíssimas pessoas terão acesso e esses dados estarão lá, né? Então, é uma forma de proteger esses dados usando variáveis de ambiente. E como que a gente usa, né? Como que o nosso PHP pega essas variáveis de ambiente? Simples, vou vir aqui no meu arquivo app mesmo. Aqui embaixo, vou colocar aqui um vardamp. Vardamp. O PHP tem uma função chamada getEnv, onde eu passo o nome da variável de ambiente. Então, eu quero, por exemplo, saber qual é a pasta temporária do meu sistema operacional, que isso daqui é uma variável do próprio Windows. E do próprio, na verdade, não só do Windows, né? De outros sistemas operacionais. Então, se eu vier aqui no meu localhost, na verdade aqui não é localhost, né? A gente tinha criado um alias, né? Então, a gente criou aqui o framework.local. Então, na verdade, é esse o nome, certo? Então, maravilha, tenho aqui. Então, se eu colocar aqui, né, o vardamp aqui, ó, você pode ver que ele pegou aquela variável do sistema do Windows lá. Então, ela pegou aqui, né, uma variável de ambiente que está definida aqui, ó. Nós temos essa variável aqui na parte de baixo, ó, temp, certo? Então, ele pegou daqui, ó, essa variável temp é essa variável aqui, ó, tá vendo? Então, eu posso criar aqui, ó, no nosso caso, então vamos supor que eu criasse aqui, ó, db, por exemplo, db. E aí eu colocasse aqui o nome do banco de dados. O nome do banco de dados vai ser framework, certo? Dei OK. Vou dar OK. OK novamente, certo? Está confirmado aqui. Eu venho aqui e falo assim, olha, eu quero essa variável db que eu configurei lá no meu sistema operacional. Se eu vier aqui, no caso aqui ele deu falso, porque as variáveis de ambiente aqui do PC, em geral, você acaba precisando reiniciar o computador, às vezes, para elas pegarem aqui, né? Então, por exemplo, eu quero essa variável aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa variável secret, que a gente já tinha definido anteriormente, ó. Certo? Eu tenho aqui essa variável secret, certo? Então, eu quero exibir ela aqui. Vou colocar aqui secret, salvei, atualizei, ó. Repara que o valor está sendo lido aqui. Então, de fato, ele funciona. É que aqui, no caso, eu teria que reiniciar a minha máquina aqui, ou reiniciar o meu AMP aqui, talvez, para ele poder pegar esses dados, tá? Então, repara que é uma forma de se fazer. Eu posso colocar essas variáveis que eu
não quero que ninguém saiba, eu posso colocar direto na configuração do sistema operacional. Isso é possível. Então, quando você tem o seu servidor lá, você tem acesso às variáveis de ambiente do servidor, você vai lá e configura esses dados lá. Pronto, a partir do momento que você configurou, esses dados só existem ali dentro e pronto, e acabou. Mais ninguém fora tem acesso. Outra forma de se fazer é, você pode criar um arquivo, geralmente esse arquivo a gente chama de .env, mas pode ser o arquivo que você quiser. Ele se chama .env, por curiosidade, porque no Linux, né, esse ponto aqui significa que esse arquivo é oculto. Então, no Linux, para você ter um arquivo escondido, né, oculto, basta você pôr ponto aí no começo do nome dele, ele já vai automaticamente ficar escondido, certo? Então, esse arquivo é um arquivo escondido. Então, o pessoal geralmente chama de .env, mas pode ser o nome que você quiser, pode ser ponto, sei lá, ponto secrets, ponto meus dados, ponto minha aplicaçãozinha, sei lá, o nome que você quiser colocar aqui fica à vontade. Pode ser inclusive sem ponto, com ponto, enfim, o nome que você quiser pôr aqui você pode utilizar. Só que a convenção é, a gente costuma utilizar .env. Então nós vamos acrescentar no nosso PHP suporte a .env, ou seja, ele vai ler essas configurações e vai jogar essas configurações dentro do PHP para que eu possa sim ter acesso a isso daqui lá usando o getenv, tá? Então, maravilha. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui no nosso arquivo app. E no nosso arquivo app, aqui no começo, eu vou tirar esse vardamp aqui por enquanto. Aqui no começo, antes das configs, inclusive, eu vou chamar uma função loadenv. Ela ainda não existe, nós vamos criar. E aqui eu vou passar onde que onde que ele vai buscar, né? Qual vai ser o nome do arquivo aqui. Então, qual vai ser o nome do arquivo? Vai ser o base path. O base path é a pasta em padrão aqui, né? Então, é essa pasta que nós definimos aqui, que é a pasta principal do nosso projeto. Então, vai ser a pasta principal do projeto mais um separador de diretório, ou seja, uma barra, mais o nome do arquivo, e eu vou colocar aqui .env, ou seja, ele vai procurar dentro aqui da pasta principal do projeto um arquivo que se chama .env, tudo bem? Então, é assim que ele vai funcionar. Agora, a gente vai fazer o seguinte, essa função loadenv ainda não existe, e nós vamos fazer aqui, né, um serviço, nós vamos criar um serviço que vai ser responsável por fazer isso, né, por carregar esses dados. Então, aqui no services, eu também vou vir aqui e eu vou colocar um outro service. E esse service eu vou inclusive colocar ele como primeiro, porque geralmente a gente carrega as configurações do env, elas costumam ser as primeiras coisas a serem carregadas no sistema, porque a partir daí você tem as configurações. Esse arquivo env poderia ter várias configurações, poderia ter aqui o nome do meu projeto, o nome do meu site, poderia ter qualquer tipo de configuração que você quisesse, tá? Então, eu vou chamar aqui esse arquivo de environment.php, vai ser o arquivo aí que vai ser responsável, na verdade, environment, né? Environment, assim. Ele vai ser responsável por carregar esses dados, certo? E aí eu vou vir aqui no meu services e vou criar esse arquivo. Então, eu vou vir aqui em services, environment.php, e aqui dentro a gente vai criar a nossa função, certo? Então, vou colocar aqui php, e nós vamos criar a nossa função loadenv. Então, function loadenv, ela vai receber aqui a string, que vai ser o env file, certo? Ou seja, vai ser o env path aqui, né? No caso. Então, vai ser onde está o path desse arquivo, e ele simplesmente vai ser void. Então, nós já temos aqui a nossa função. Por enquanto, se eu rodar aqui, vai continuar funcionando, não vai dar erro, não está acontecendo nada, certo? E aqui a gente vai fazer nossa primeira verificação. Então, nossa primeira verificação é se... Então, vou colocar aqui se o arquivo não existir, né? Ou seja, o arquivo que eu especifiquei, ele não existe. O que vai acontecer? Return, certo? Nada vai acontecer. Simplesmente retorna, não vai dar nenhum erro, certo? O único problema é que as variáveis que não são, né, por exemplo, essas variáveis que eu preciso aqui, depois elas vão estar nulas, né? Ou seja, quando alguém tentar acessar o DB Server, ao invés dele ter um valor, ele vai estar nulo. Mas até então, tudo bem, tá? Então, primeira verificação aqui. Próximo item, eu vou abrir esse arquivo. Então, vou usar aqui, criar aqui file handle, certo? Handle.
ele vai ser um fopen, certo? Desse arquivo. E eu vou abrir ele no somente leitura, certo? Sempre especifique, né, que você vai abrir somente leitura, porque você não vai gravar esse arquivo. Imagina você sem querer gravando no arquivo do servidor que tem as senhas. Vai dar ruim. Então, vou colocar aqui. Próxima verificação, se o meu file handle for falso. Ou seja, se ele por algum motivo não conseguiu abrir, ele vai dar um return também, certo? Ele vai voltar aí, retorne o código, tá? Próximo item aqui, agora é o seguinte, a gente vai ler esse arquivo e nós vamos ler esse arquivo linha a linha. Então, já tem uma aula aqui no canal, mostrei como que a gente poderia ler um arquivo linha a linha. Então, vamos fazer aqui, ó, while, certo? Aqui dentro do while eu vou chamar aqui de line. Essa linha vai ser o quê? O fgets desse arquivo, certo? Do file handle. Então, eu estou lendo aqui a linha e estou fazendo assim, ó, enquanto isso daqui não for falso, certo? Ou seja, enquanto ele tiver coisas aqui para ler, ele vai continuar lendo, certo? Maravilha. O que eu vou fazer aqui, ó? Essa variável line, eu vou dar um trim nela. Por quê? Porque, de repente, a pessoa pode ter colocado assim, né? Ó, espaços no começo, espaços no final. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trimar para que ele não tenha problemas dos espaços, para que eu, sem querer, não crie uma variável de ambiente assim, ó, com esse nome, espaços, espaços dbServer, né? Então, eu não quero isso. Então, eu vou dar aqui um trim no line, ou seja, eu vou trimar o valor dessa própria linha, certo? Próximo item aqui, vou fazer uma verificação. Se essa linha estiver vazia, né? Então, se tiver vazia aqui por qualquer motivo, ou ela, str start, deixa só aqui, esse zoom atrapalha um pouquinho. Então eu vou falar o seguinte, olha, se ela estiver vazia ou ela começar aqui pelo sinal de hashtag, no caso, né? Se ela começar com esse símbolo, o que ele vai fazer? Ele vai pular essa linha, tá? Por que a gente coloca esse sinal de hashtag? Porque dentro do arquivo env eu posso criar aqui, por exemplo, uma observação. Então, se eu colocar assim, ó, qualquer coisa desse jeito, esse código deve ser ignorado. Geralmente, esse é o padrão, tá? Então, o padrão é, toda vez que você tem um arquivo env, como que você grava as informações dele? Nome igual e o valor na frente. Coisas que estão com o jogo da velha no começo são considerados aí, né, comentários, tá? Então, ele ignora aqui tudo que tem aqui. O certo, né, inclusive, deveria ser eu acrescentar depois suporte para isso aqui, né? Eu poderia também criar comentários dessa forma. Então, no nosso caso, a gente vai ignorar esse tipo de comentário aqui, tá? Mas eu poderia acrescentar suporte também para esse tipo de comentário, ou seja, para comentário em linha, tá? Por enquanto, aqui o nosso só vai ter comentário em bloco aqui, tá? Então, maravilha. Então, se não tiver nada na linha, ou se a linha começar com isso, eu pulo a linha, tá? Próximo item. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui strpad, tá? Então, eu vou falar o seguinte. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Dessa linha que eu tenho, eu vou quebrar ela em dois. Ou seja, eu vou quebrar aqui para eu ter a chave e o valor. Então, eu vou quebrar elas onde? No sinal de igual. Então, onde tem igual é onde eu vou quebrar esse valor. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Explode. Certo? O que eu vou explodir? Eu vou explodir aqui o sinal de igual. Certo? Aqui na minha linha, tá? Na minha linha. E, no caso, eu quero... Vou acrescentar aqui esse limite. Esse limite é o seguinte. Em até quantas partes o PHP vai poder dividir. Então, por exemplo, vamos supor que tivesse um outro igual aqui no meio. O que iria acontecer? Se eu colocasse assim, desse jeito, o PHP ia quebrar isso aqui em 3. Ia ficar 1, 2, 3. Porque aqui o igual, para ele é igual, né? Isso aqui é uma linha, então não tem diferença.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, olha, PHP, pega somente o primeiro igual, né? Os outros você ignora. Então, eu vou colocar aqui, né, que o limite aqui é de 2 itens, ou seja, ele vai quebrar aqui o meu array, né, minha string em, no máximo, 2 partes, tá? Então, eu tenho aqui o explode, certo? E aí, o que pode acontecer aqui, por exemplo? Pode ser que aconteça de alguém ter feito assim, por exemplo. Enabled igual, e não ter colocado nada na frente aqui, ó. Tá vendo? Ficou vazio. Então, para evitar de eu ter isso aqui vazio, a gente vai utilizar aqui também, ó. Então, com o resultado do meu explode, eu vou colocar aqui, ó, strpad. O strpad, ele permite que eu diga quantos itens eu quero no meu array e ele fala assim, olha, se tiver faltando item, você preenche com alguma coisa. Então, eu vou falar o seguinte, olha, se tiver faltando itens no meu array, preencha eles com uma string vazia. Então, vai ser isso aqui, ó. Então, como que fica meu código? Então, eu tenho aqui... Opa, na verdade ficou ao contrário, né? Não é strpad, é arraypad, no caso, né? Então, ficou ao contrário aqui, ó. Então, como vai ser o código aqui, ó, do arraypad? Primeiro, eu vou passar o array de dados, ou seja, ele vai quebrar aqui o meu array. Esse array aqui, no caso, ele vai ser quebrado onde tem um sinal de igual. E eu estou dizendo para o PHP limite-se a, no máximo, 2 itens dentro do meu array. Ou seja, quando ele encontrar o primeiro igual, já vai quebrar, vai ficar 2 partes, né? Então, ele já vai parar aqui mesmo. Então, esse daqui, isso aqui vai me retornar um array. Aí, a strpad fala assim, beleza, o seu array sempre vai ter quantos itens? Então, 2 itens. E aí, o terceiro parâmetro aqui. E se tiver faltando um item? O que eu faço? O que eu coloco lá? Se tiver só assim, né? Desse jeito aqui. Isso daqui, como que o PHP vai dividir isso? Isso aqui vai virar um array, né, com 2 itens. Vai ficar, o primeiro item vai ser o enabled e o segundo item vai ser nulo. Então, para que isso daqui não aconteça, eu estou dizendo o seguinte, olha, PHP, se tiver faltando itens no meu array, complete com uma string vazia, tá? Então, maravilha, eu já sei que o meu array sempre vai ter 2 itens. A gente definiu que vai ter 2 itens aqui. O primeiro item sempre vai ser aqui e o segundo item sempre vai ser o valor. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Vou usar a desestruturação de array. Tem aula aqui no canal já sobre isso. Então, vou fazer aqui, ó. Key, vírgula, value. Ou seja, é um jeitinho de pegar os dados do array de forma simples. Então, eu vou pegar a chave e o valor, tá? Maravilha. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha key e vou dar trim nela também, né? Então, vou trimar aqui a minha key. Por que eu vou trimar a minha key? Porque, de repente, a pessoa pode ter feito assim, certo? Ou seja, colocou espaços aqui, ó. Colocou espaços aqui, e aí, beleza. Então, nesse caso aqui, né, eu teria esse monte de espaço aqui, ó, sobrando. Isso não deveria ser possível. Inclusive, aqui na hora de colocar os valores, eu posso colocar os valores direto assim, ou eu posso colocar eles entre strings, tá? Então, eu poderia colocar eles aqui com strings, tudo bem? Então, ambos são possíveis. Então, eu vou fazer aqui para ele tirar esses espaços. Por esse motivo, eu estou dando trim aqui na key. Vou fazer a mesma coisa aqui no value. Então, vou tirar também aqui do value. E aí, uma questão importante é a seguinte. Eu preciso tirar as aspas também, né? Por quê? Porque se eu deixar essas aspas aqui, quando eu for me conectar, por exemplo, no banco de dados, ao invés de eu utilizar o usuário ser a palavra root, ele vai usar aspas, root, aspas. Ou seja, isso daqui vai ser enviado inteiramente para o banco de dados. Eu vou ter problema. Então, eu preciso dessas strings, quando tiver, né, as strings aqui, quando tiver as aspas, eu preciso tirar essas aspas daqui, tá? Eu preciso tirar isso para poder usar de fato aí, né, o restante das minhas informações. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui no value e, além do trim, eu vou falar o seguinte, eu quero trimar também. Então, eu vou colocar aqui e eu vou colocar aqui que eu quero tirar também. Então, dentro de aspas, eu vou colocar que eu quero tirar aspas duplas, certo? E aspas simples. Isso daqui
vai tirar os dois pra gente, tá? Então, eu estou, né, essas primeiras aspas aqui, essa primeira e essa última, é só uma string, ou seja, isso aqui eu estou criando uma string no PHP dizendo que isso que tem aqui dentro que ele tem que remover, tá? Por que que eu precisei colocar essa barra aqui, né, antes dessa aspas aqui? Por que que eu não poderia só colocar as aspas? Porque se eu colocar somente as aspas, o PHP vai entender que essa aspas aqui é parzinho dessa. Então, isso daqui é caractere de escape. Ou seja, se eu tenho aspas duplas na minha string e eu preciso colocar dentro dela aspas duplas, essa aspas duplas de dentro ela tem que estar aqui com esse símbolo. Ou eu poderia fazer com aspas simples? Poderia. Só que aí teria que ser o contrário, né? Agora a aspas simples que tem aqui no final vai dar problema. Então eu tenho que escapar ela aqui. Então de qualquer jeito, uma das duas aspas eu vou ter que escapar. No caso eu vou deixar aqui na primeira, tá? Então, maravilha. Agora, qual que é a próxima verificação? Vou fazer aqui, ó. Se não tiver vazio, então não tiver vazio aqui, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, se ela não existir, então eu vou dar um getEnv aqui na própria key, e falar assim, olha, se ela não tiver vazia e ela não existir ainda, então para ver se ela não existe, igual, false, certo? Isso daqui eu estou verificando o seguinte, olha, se ela não tiver vazia, ou seja, tem alguma coisa e ela não existir ainda no sistema operacional, eu vou deixar, aí sim eu vou preencher esses dados. E por que que eu vou fazer essa verificação? Porque geralmente, como que funciona? Primeira coisa que o seu projeto lê é o arquivo env. E ele só pega as variáveis do arquivo env se elas não existirem ainda no sistema operacional. Então, geralmente, as variáveis do sistema operacional, elas se sobrepõem aos arquivos env. Lembrando, isso é uma regra que eu estou colocando aqui. Se você quiser fazer só assim, ou seja, você fala assim, olha, o que importa no meu aplicativo é o que tiver dentro do arquivo env. Eu não estou nem aí se isso já existe no sistema operacional. Se já existe no sistema operacional, eu quero que o PHP ignore o que tem no sistema operacional e use somente o que tem arquivo aqui dentro do meu arquivo env. Aí você pode fazer assim. No meu caso, eu quero fazer o seguinte. Ele só vai poder preencher se não existir no sistema operacional. Se no sistema operacional já existir esse valor, ele tem que usar o do sistema operacional. Então, essa é a regra que eu estou colocando no meu aqui. Tá? Como que a gente faz isso? A gente vai chamar uma função chamada putenv, do próprio PHP. E aqui no putenv, a gente coloca assim, key igual value. Então, é desse jeito aqui que se usa a variável putenv, né? Ou seja, desse jeito eu estou colocando na memória do PHP essa chave, certo? Com esse valor. Isso daqui vai preencher lá para o PHP. E eu também vou preencher, o PHP tem uma variável, como a gente já viu, underline env, ela é uma super global. Então, além de eu colocar no putenv, eu vou preencher aqui no env também. E por que que eu vou preencher no env? Porque vai que alguém, em algum lugar, ao invés de usar getEnv, que pouca gente conhece, inclusive que existe uma função chamada getEnv, a pessoa resolva usar o env. No getEnv vai ter o valor e aqui no env não vai ter. Então, portanto, eu vou gravar aqui também, aqui e o value. Então, desse jeito, eu estou gravando aqui e o value aqui da minha aplicação, certo? Feito isso, está pronta aqui a nossa função. Então, se eu rodar aqui meu código, não vai dar erro. E eu posso agora vir aqui, ó, no meu app, por exemplo, eu vou colocar aqui o vardump, ó. Então, vardump, e eu vou colocar que eu quero do getEnv, eu quero essa variável aqui, ó, a dbDatabase. Então, dbDatabase, eu quero ela aqui, ó, certo? Feito isso, salvei, rodei. Olha, eu tenho aqui a minha variável que se chama projeto, né? Ela vai aparecer aqui, tá? Vamos ver se isso aqui está funcionando mesmo. Se eu vier aqui no meu arquivo env e trocar aqui para projeto 2, vamos ver o que acontece. Salvei, atualizei, olha aí, eu tenho aqui projeto 2. Então, está funcionando o meu getEnv. E se eu der vardump direto na minha variável underline env aqui, né? Então, underline env, certo? Então, se eu der env aqui,
eu também vou ter aqui as mesmas variáveis, ó, que eu defini lá. Então, eu tenho DB Server, DB Port, DB Database, DB User e DB Password e o Enabled aqui, ó. Então, basicamente é isso, né? Agora a gente já conseguiu aqui, ó, né, carregar essas nossas variáveis a partir de um arquivo env aqui. Então, esse arquivo env, agora ele que vai ser responsável pelas nossas configurações. Então, quando a gente for conectar com um banco de dados ou qualquer outra coisa, uma API externa, uma senha específica, eu vou vir aqui e coloco nesse arquivo env. E aí, como que você vai fazer para colocar o seu sistema em produção, né? Você vai subir o seu projeto lá, você vai criar o arquivo .env no seu servidor, vai preencher com os dados que você precisa e vai estar funcionando. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu vou ter que eu vou ter que criar esse arquivo manualmente, etc. É uma possibilidade. Outra possibilidade é, como a gente criou aqui, ó, a nossa regra, então a gente colocou uma regra seguinte, ó, só pode colocar a variável no env se ela não existir ainda. Quando você usa esses serviços de nuvem, AWS, Azure, Google ou servidores, o que, que você pode fazer? Ao invés de você criar um arquivo env, você vai lá no sistema e cadastra isso daqui como uma variável do sistema. E aí, quando o seu aplicativo sobe, ele vai ler essa informação do sistema. Do mesmo jeito que eu mostrei aqui, né, aqui nas minhas configurações, que eu defini aqui uma variável aqui dentro das minhas configurações, eu criei aqui, né, essa variável secret, por exemplo, então vai funcionar da mesma forma. Né? Quando você for colocar o seu sistema em produção, ou você pode usar um arquivo env, e a gente acrescentou o suporte para arquivo env, ou você pode simplesmente colocar lá na configuração do seu servidor, seguinte, olha, toda vez que subir essa aplicação, ela vai ter esse valor aqui como valor no env. Ou seja, isso daqui também é um env, tá? Isso aqui vai ser a sua variável de ambiente. Então, você pode usar uma ou a outra forma de acordo com a necessidade do seu projeto, tá? Geralmente, projetos pequenos costumam ter arquivos env manuais. Se você tem um arquivo lá do WordPress, o WordPress tem um arquivo lá, config, né, um arquivo de configuração em PHP com as configurações lá dentro. Então, quando é projeto pequeno, geralmente a gente costuma ter realmente um arquivo com as configurações e senhas. Mas a partir do momento em que o seu sistema cresce, então, por exemplo, eu mostrei lá na aula de servidores que o Google, por exemplo, ele não tem um único servidor, ele tem milhares de servidores. Você acha que todo mundo vai ficar criando isso aqui na mão, manualmente, dentro do servidor? Não, né? O que acontece é, tem uma configuração centralizada e toda vez que o Google sobe um novo servidor, automaticamente ele já sobe com aquela configuração em memória, e aí o PHP só lê dessa configuração que existe em memória, tá? Então, é assim que geralmente acontece com sistemas grandes, com nuvens e etc, tá? Mas, basicamente, é dessa forma. Então, outro detalhe aqui que a gente costuma fazer é o seguinte: como eu tenho aqui um arquivo env e a nossa aplicação tem suporte a arquivo.env, e esse arquivo env a gente já decidiu, a gente já viu lá no Git, aqui nas configurações do Git, que esse arquivo .env ele não é enviado para o servidor. Aí a pergunta é, imagina que um desenvolvedor vai baixar esse projeto, como ele sabe quais variáveis ele precisa configurar no sistema dele para funcionar? Então, o que, que a gente costuma fazer? A gente costuma criar um outro arquivo, assim, env.example, e esse arquivo, você preenche ele com outras informações que não são as originais, que não são as verdadeiras. Então, por exemplo, aqui eu posso deixar em branco, eu posso simplesmente deixar assim, ó, por exemplo. Ou seja, quando esse desenvolvedor ele baixar esse projeto, ele vai pegar esse arquivo de exemplo, vai copiar e colar, vai trocar o nome dele para .env, e aí ele vai preencher com as informações que ele tem da máquina local dele ali, certo? E esse arquivo env example, você pode ver que ele não está aqui, ó, dentro das minhas configurações de ignorar, ou seja, esse arquivo de exemplo, você pode subir ele dentro do seu projeto. Inclusive, você pode preencher aqui com qualquer coisa. Aqui você aperta, bate aí no teclado, que sair aqui você preenche, simplesmente para a pessoa saber, ó, ela falar, olha, beleza, eu tenho que preencher com essas informações aqui, com essas infos aqui para poder funcionar. Então, esse arquivo ele fica de exemplo para o desenvolvedor saber o que, que ele precisa colocar depois. Porém, em nenhum momento você vai gravar aqui
né, essas as configurações verdadeiras que você usa em produção, tá legal? Então esses são os segredinhos que a gente costuma utilizar, tá legal? Então essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue nas redes sociais @classefinal e até o próximo vídeo.